Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Assim está escrito: Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Esses os versículos que vamos meditar nesta ocasião, falando sobre não sejais como Caim. O texto que li, ele traz para nós uma mensagem importante quando o apóstolo estava escrevendo aos irmãos, dizendo que a mensagem que nós ouvimos desde o princípio era uma mensagem vindo da parte de Deus, pela qual nós deveríamos nos amar uns aos outros. E a própria palavra de Deus diz que porque quem ama, cumpriu a lei. O amor supera todas as coisas. E o próprio Deus é revelado na Escritura Sagrada como sendo amor. Não diz que Deus tem, mas diz Deus é amor. Então, esse Deus que é amor, amoroso, e que partilha este amor com a natureza e com tudo quanto ele criou, e inclusive o homem que Deus formou, a sua imagem e semelhança, o Senhor Deus transborda este amor. E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em outro texto diz, nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então, toda a iniciativa de manifestação do amor, ela parte de Deus para a nossa vida. Porém, nós encontramos, à luz da palavra de Deus, que quando Deus, no exercício deste amor profundo, maravilhoso, sincero, criou o homem, sua imagem e semelhança, colocou no jardim do Éden. Tinha ali o compartilhamento da sua presença, da sua comunhão. Eram dias maravilhosos, alegres e felizes. E houve um momento em que surgiu a desobediência. E por desobedecer uma orientação de Deus, Deus o julgou e o lançou fora do jardim. Colocando este homem fora do jardim, agora, com aquela comunhão com Deus rompida, a expressão maior do amor de Deus, o homem escolheu um outro caminho e o Senhor Deus, então, como havia anunciado, cumpriu a sua palavra. Ele, então, o lançou fora do jardim. E quando Adão e Eva passaram a viver fora do jardim, chegou o momento de cumprir uma promessa de Deus, de que eles deveriam encher a terra, povoá-la e crescessem na terra. Então precisaria vir a descendência, os filhos, como uma promessa de Deus. Então começaram a nascer os filhos a Adão e Eva. E diz no capítulo 4 de Gênesis, onde vamos nos basear, dos versículos 1 ao versículo 16, diz-nos assim, no começo assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Veja aqui a gratidão de Eva ao conceber o seu primeiro filho, e colocou nele o nome de Caim. Momento de alegria, e ela disse, alcancei do Senhor um varão. Passado um tempo, ela teve o segundo filho, e teve mais a seu irmão Abel. Então, esses dois primeiros
filhos Deus deu àquele casal, Adão e Eva. E eles passaram a viver debaixo do cuidado, da orientação, da proteção daqueles pais, Adão e Eva. E ao longo da vida, eles começaram a trazer em si, já concebido, conforme diz a palavra, em pecado, nasceu em pecado e estavam vivendo debaixo do pecado. E vivendo juntos por um bom período de tempo, despertou-se um dia a necessidade de eles levarem ao Senhor uma oferta, ou apresentarem aquilo que eles tinham a Deus. E aqui nós encontramos a diferença de um para o outro. Embora sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, eles eram totalmente diferentes e adversos um do outro. Foram criados com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com os mesmos cuidados, com as mesmas necessidades, porém, cada um tinha a sua personalidade, o seu caráter, a sua maneira de agir e o seu comportamento. E diz-nos a palavra de Deus que aconteceu que, ao cabo de dias, Abel, então, tornou-se, esqueci de falar esse detalhe aqui, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Lavrar a terra foi a ordem que Deus tinha dado a Adão. Colocou na terra para cuidar e lavrar. Então, Caim foi o lavrador da terra e Abel foi pastor de ovelhas. Cuidou de gado. Aconteceu que ao cabo de dias, ou seja, nós não sabemos quanto tempo, mas diz ao cabo de dia, quer dizer, num determinado tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe esta oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E veja bem, os dois trouxeram oferta, os dois trouxeram do que era próprio deles, um de lavrar a terra, ele trouxe a sua oferta ao Senhor. O outro, como cuidava de ovelhas, trouxe dos primogênitos o seu sacrifício. E o que ocorreu? Primeira vista, tudo certo. Cada um trouxe aquilo pelo qual trabalhava. E muitas pessoas às vezes chegam a dizer que Deus não aceitou a oferta de Caim porque era do fruto da terra e aceitou a de Abel porque era dos animais. Não tem sentido essa interpretação. O que diz a palavra de Deus é que nota-se a diferença. Por quê? Deus conhece o profundo e o escondido, e com ele mora a luz. Não é preciso que ninguém diga nada a nosso respeito, sendo que o próprio Deus nos conhece e sabe tudo a respeito de cada um de nós. Então, Deus conhecia a Caim e Deus conhecia a Abel. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, diz-nos aqui, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E o Senhor se voltou para, primeiro, Abel, depois para a sua oferta. Não foi o contrário. Deus primeiro atentou para a oferta e depois para Abel. Não. Nos nossos dias as pessoas agem desta maneira. Eles te avaliam, eles te consideram de acordo com a sua oferta. Deus é diferente. Deus não olha primeiro para a oferta, ele olha para o ofertante. Então Deus atentou para Abel e sua oferta. E diz a sequência, mas para Caim e para a sua oferta não atentou.
A mesma coisa para Caim e a sua oferta. Então não está dizendo que Deus não atentou para a oferta de Caim. Não atentou para Caim e sua oferta. Cada um dá o que tem. Cada um oferece o que possui. Abel, o que lhe era próprio. Caim, o que lhe era próprio. Mas que diferença, que extremo entre um e outro. É o que nós vamos observar falando sobre o cuidado para não sermos identificados como Caim, mas termos o devido cuidado para que sejamos alguém a quem o Senhor possa atentar para nós e para aquilo que oferecemos a Ele, porque recebemos dele. Então diz-nos isto a palavra do Senhor. Quando nós chegamos a este ponto e encontramos aqui, a partir daqui começou a haver uma diferenciação entre Abel e Caim, que até aquele dia não tinha sido revelada. Viviam juntos, normal, sem nenhuma diferença. Mas a partir daquele momento em que Deus discerniu entre um e outro, ali então começou as coisas se darem a conhecer. E observe aqui no capítulo 4 e o versículo 3, que Caim trouxe uma oferta para Deus. Mas a oferta, ela é parte do ofertante. Então o principal para Deus é o ofertante. E depois a sua expressão na oferta que ele traz para o Senhor. Então, ele trouxe uma oferta para Deus. Muito bem. Primeiro ponto, isso estava tudo certo. Quando ele entendeu que o Senhor Deus atentou para Abel e para a sua oferta, e não atentou para Caim e a sua oferta, imediatamente nós vamos entender o porquê de Deus não atentar em Caim. Então, primeiro ponto, ele trouxe uma oferta para Deus. Segundo lugar, quando ele ouviu o veredito de Deus sobre si e a sua oferta, aqui no versículo de número 5, está escrito: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E veja o que aconteceu. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Irou-se fortemente. Foi tomado de um sentimento, um comportamento ruim, mau, violento. Porque diz aqui, irou-se Caim fortemente a ponto do semblante dele cair, a feição dele, o rosto dele mudou de aparência. E isto provinha do quê? Do coração. Porque a ira abriga-se no coração dos tolos. A ira apodrece os ossos. Por isso que a palavra de Deus diz, não ireis mais. Se porventura irar, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então Caim irou-se fortemente, descaiu-se o seu semblante. Então nós encontramos aqui que Caim, ele tinha o quê? Ele, em primeiro lugar, ele era possuído de o ciúme. Porque seu irmão foi aceito e ele não foi. E aquilo não ficou bem para ele. E ao invés de ele se voltar para Deus e dizer ao Senhor, não. Ele procurou vingar-se no seu irmão, que não tinha nada a ver com a situação. Então veja quem é Caim, qual é a identidade de Caim. Ele pode estar ali, aparentando ser, tendo a aparência de que é, mas que na verdade, no íntimo do coração, não tem nenhuma identificação com aquilo que está fazendo. Pode até mostrar-se como alguém que serve a Deus, como alguém que traz ofertas para Deus,
como alguém que se apresenta, mas revela-se no coração que não tem nenhuma identidade, nenhuma ligação, nenhum comprometimento com Deus e a sua vontade. Então, o que aconteceu? Ele ficou ferido por Deus aceitar o seu irmão e não aceitar ele. Mas Deus não o aceitou, não em função da oferta, mas em função do caráter, da personalidade pela qual Caim tinha se demonstrado. Algo que, como eu disse, era oculto, mas que naquele dia Deus revelou, trouxe às claras. Nada ficará oculto, mas tudo será um dia descoberto e proclamado diante de todos. E com isso ele se irou. Então, o ciúme, quer dizer, a tristeza de não ser aceito, isso despertou no coração dele sentimentos fortes, ruins, contrários, por não aceitar aquilo e querer fazer alguma coisa com as suas mãos para se libertar daquele sentimento ruim que dominou o seu coração. Mas, ao contrário, quando a pessoa está dominada por um sentimento ruim, tudo que ela vai fazer é para que aquele sentimento se extrapole. E naquela atitude, naquele comportamento, naquela maneira como vai agir fora da razão. E vai agir dominada por um espírito mau que se apodera das pessoas e leva-as a viver esse estado de ira, de violência e de mau caráter. Foi assim que aconteceu com Caim. E observe, no versículo 5, diz que o semblante caiu fortemente, ele irou-se e o semblante caiu fortemente. E versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? O Senhor Deus viu, mas perguntou a ele. Ele deveria saber por que aquilo, por que aquela mudança drástica e tão radical naquele momento. Por que descaiu o teu, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Então nós observamos aqui que ele tinha um coração endurecido. Este coração endurecido abriu-se para abrigar o quê? O ciúme, a ira e a violência, espírito violento. Então, o coração, quando está nesta condição de endurecimento, ele não se deixa levar pelo raciocínio, pelas coisas corretas, mas ele deixa-se levar pelo sentimento do momento. E existem pessoas atualmente que agem desta forma. E depois que pratica determinada ação e que cai em si, eles arrependem-se do que fizeram, mas aí já é tarde demais. Não tem como trazer de volta o mal que eles fizeram ou a pessoa que eles silenciaram na terra. Então fica uma situação muito complicada. E aqui nós observamos, em terceiro lugar, que Caim tinha o coração endurecido. E o próprio Deus, quando falou com o seu povo e diz a nós, ele diz que quando dermos a ele a oportunidade, ele vai tirar de nós o coração de pedra, o coração duro, endurecido, com a dureza, e vai colocar em nós um coração de carne, e dentro daquele coração vai colocar o seu espírito, que vai nos orientar, vai nos governar e vai nos guiar à vontade do Senhor. Então, observe, o próprio profeta Jeremias disse, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o pode conhecer? Aqui está um exemplo de Caim, que deixou-se dominar pela maldade que havia no seu coração. Então, esta maldade o dominou de tal maneira que ele foi levado, empurrado a agir desta maneira. E isto fica como lição para nós, uma lição negativa, que nós precisamos evitá-la, não permitir que ela se realize
na nossa vida. Então, em terceiro lugar, ele tinha um coração endurecido. E o Senhor lhe perguntou. Em quarto lugar, nós observamos aqui no versículo: porque te iraste e porque descaiu o teu semblante. Deus deu a ele um conselho. Viu a mudança radical na vida dele. Então deu a ele um conselho, disse: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus não rejeitou terminantemente ou para sempre. Caim não vai ter mais oportunidade. Não foi isso que aconteceu. Aquele momento, a maneira como ele se apresentou, Deus não atentou, porque Deus viu algo no coração dele que não condizia com a vida de quem oferecia algo para Deus. Então o Senhor Deus disse: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, se fizer o bem, haverá aceitação. Você será aceito diante do Senhor, a oferta que você oferecer será aceita diante do Senhor, porém, se de todo não quiseres, o pecado jaz à porta. Mas ele já estava dominado pela ira, pela inveja, pela violência, pelo engano. Não deu atenção o conselho que Deus lhe tinha dado e seguiu naquele caminho que ele já vinha. É assim, as pessoas quando entram por este estado de coisas, elas não vêem, não enxergam, não ouvem nada. Por quê? Estão dominadas por um espírito ruim, que vai levá-las a uma prática de maldade, de violência. Enfim, para tentar com aquilo, com as suas mãos, tentar arrancar do coração e, ao invés de assim fazer, eles são dominados pelo pecado, porque o pecado jaz à porta e ele dominará sobre o teu desejo. Você será obrigado a cumprir aquilo que o pecado impuser na sua vida. E foi assim que aconteceu com Caim. E o versículo 8 diz-nos assim: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Abel não tinha nada a ver com a situação de Caim. Mas por Abel ter sido aceito por Deus, Deus atentou para ele e a sua oferta. Para Caim, Abel representava ameaça. E é assim que o adversário trabalha. Uma vez que ele entrou no mundo através do homem e gerou o pecado gerou a morte, ele não pode combater diretamente a Deus. Ele vai combater quem? O homem criado à imagem e semelhança de Deus. É ali que ele vai fazer o seu quartel de batalha e vai lançar os seus dardos inflamados para tentar ferir, machucar, corromper, destruir, matar o homem, coroa da criação. Com isto, entendendo ele que ele pode atingir a Deus. Ele não pode a Deus, mas ele quer atingir algo que é do coração de Deus, que é a humanidade, que foi criada pelo Senhor. E foi exatamente isto que o pecado fez na vida de Caim. Levou ele a sentir aversão, rejeição diante do seu irmão, e o seu irmão, todas as vezes que ele olhava para Abel, ele sentia-se mal, aquele espírito ruim se movimentava na vida dele, até que chegou um dia em que eles estavam no campo e ele então se levantou contra Abel e o matou. Não ofereceu a ele nenhuma oportunidade de escape. Levantou-se contra ele e o matou. E deu-se por satisfeito. Então observa como é ruim o caminho, a vida, a conduta, o procedimento de Caim. Muito ruim. Por quê? Ele aqui tornou-se então o primeiro assassino. E ele assassinou o seu próprio irmão. Filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, o seu companheiro de tantos anos vivendo juntos, mas
por conta desta situação, ele levantou-se contra o seu irmão e o matou. Não é assim que a humanidade vive hoje? Irmãos matando irmãos, pai matando filho, filho matando pais. Tudo isto são aquelas pessoas que estão sendo iludidas e dominadas pelo pecado, escravizadas por ele e cometem essas atrocidades. Depois, quando caem em si, já é tarde demais, não tem mais o que fazer. Vai fazer o quê? A pessoa já não existe, não tem como trazê-la de volta. Foi o que Caim fez com seu irmão Abel. Abel morreu. Mas Abel era justo. Abel era temente a Deus. Quando ele morre, o sangue de Abel se esvai sobre a terra, nós encontramos aqui, na palavra de Deus, uma coisa importante. O Senhor viu, nada se esconde de Deus. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? O Senhor viu o que aconteceu, mas perguntou a Caim porque ele tinha que responder. Tinha que despertá-lo para ele acordar da situação que ele estava vivendo e entender qual era o caminho que ele tinha feito. Então o Senhor disse: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Agora eu tenho que dar conta do meu irmão? Não sei. Pois é. Revelou-se diante de Deus alguém irreverente, egoísta, não sabia, quer dizer, não quis assumir a culpa pelo seu erro e chegou diante de Deus para se justificar que ele não era guardador do irmão dele, que a vida do irmão dele não lhe era importante. Então, quando ele responde isto, no versículo 9, nós lemos aqui, ele mostrou-se o quê? Alguém egoísta e alguém que era irreverente diante de Deus. Ele não teve cuidado em responder diante do Senhor daquela maneira. E no versículo 10 está escrito assim: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Já que ele não quis dizer, o Senhor então disse: que fizeste? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, o sangue daquele justo, inocente, que a terra embebedou, clamou diante de Deus. Todos aqueles que servem a Deus com lealdade, sinceridade e fidelidade, tudo o que lhe acontece desperta a atenção de Deus. Mas aqui estava um homem que não se deixava levar por essa situação, que revelou o estado ruim, violento e maldoso do seu coração. Era a sua personalidade, era o seu procedimento, a sua conduta. E o que ocorre? A partir dos versículos seguintes, nos versículos 14 e 15, o Senhor Deus, então, disse que ele, a partir daquele momento, tornar-se-ia maldito na terra, que abriu a boca para receber o sangue de Abel, e que ele, quando lavrasse a terra, iria perder a força, se tornaria um fugitivo e vagabundo na terra. E ele então disse: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada? Ele teve a oportunidade, ele teve tempo, mas não deu brecha, agiu conforme estava no seu coração. E o Senhor Deus então o lança da face da terra e diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, colocou um sinal em Caim, dizendo: qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente. Então observa, quando a palavra de Deus diz que é para nós amarmos não como Caim, que era do maligno, ou seja,
foi alimentado, cedeu ao maligno, passou a ser um instrumento do inimigo e fez aquela atrocidade com o seu irmão. Então ele perdeu o favor divino. Deus havia dito: se voltar ou se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Mas ele não deu ouvido. Ele não quis mais voltar-se à presença de Deus para receber de Deus a aceitação. Deixou-se dominar e nós temos na Bíblia o primeiro assassinato, um irmão contra o outro. Então, estas características de Caim, nós precisamos ter cuidado para não deixar que elas dominem o nosso coração. Quantas vezes entre irmãos de sangue, irmãos de fé, acontecem estas coisas, às vezes por um receber uma bênção de Deus, um dom, um talento, uma oportunidade, o outro já se enche de ira, de vingança, de ódio, de rancor e procura fazer mal ao seu próprio irmão. Mas a palavra de Deus sempre está nos advertindo, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Por que matou? Porque era do maligno. Então observe aqui 6 situações que identificamos na vida de Caim e que precisamos nos vigiar para que estas coisas não encontrem lugar de aceitação no nosso coração, mas que a nossa vida seja aceitável diante do Senhor. Em primeiro lugar, Caim trouxe uma oferta para Deus, mas o coração não era de adorador. O Senhor Deus não atentou nem para Caim, nem para a sua oferta. Segundo, quando Deus não atentou para Caim e a oferta, Caim tornou-se ciumento e iracundo. Deixou a ira entrar no coração. E o ciúme passou a dominar a vida dele. Cegou-lhe os olhos, fechou o entendimento, tirou a compaixão do coração e ele passou a ser alguém duro, insensível e violento. Terceiro, o coração duro. Quarto, Caim tornou-se então o primeiro a tirar a vida do seu semelhante. Está registrado na história sagrada e a partir dali, aos nossos dias, é o que mais temos visto entre as pessoas por coisas tão banais, tão sem significado, sem valores. Alguém se levanta contra o outro, desfere-lhe golpes e tira-lhe a vida. É alguém que está no caminho de Caim. E no meio daqueles que servem a Deus, existem aqueles que estão ali somente por uma aparência, mas têm no coração o mesmo espírito de Caim, de fazer mal e de agir com violência e de agir com dureza, com ignorância com seus irmãos. É preciso que se arrependa, porque está perdendo uma oportunidade de Deus receber a sua vida. Em quinto lugar, quando Deus pergunta a ele onde está o seu irmão, ele então dá uma resposta assim, de má vontade, como que dizer: que tenho eu com meu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Então ele foi irreverente e egoísta, olhava somente para si e não se importava com os outros. Quando a palavra de Deus diz que o nosso amor deve ser um para com o outro, ou seja, deve haver um cuidado de um para com o outro. Caim não teve esse cuidado com o seu irmão, por isso agiu desta forma. E por último, ele então perdeu o favor divino. Ele poderia reaver a misericórdia de Deus se ele voltasse, mas ele que seguiu por este caminho perdeu o favor de Deus. Tantas pessoas em nossos dias também têm perdido o favor de Deus, a garantia da vida eterna, a promessa da salvação, por se deixarem dominar pelo ciúme, pela inveja, pelo orgulho, pela violência, pela maldade, pela ignorância, pelo egoísmo, querer tudo para si, enxergar só a si e não aos outros, e por conta disso sentir-se ofendido quando alguém está debaixo da bênção de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre do caminho, do procedimento, da vida de Caim,
e que nós possamos assemelhar-nos com a vida de Abel, chegarmos diante de Deus com a vida sincera, pura, santa, leal diante do Senhor, que o nosso coração diante de Deus seja um coração de adorador e que a oferta que trouxermos ao Senhor possa ser aceita por Ele. Primeiro a nós, depois a nossa oferta. É este o padrão de Deus, diferente do padrão humano, que primeiro recebe a oferta para depois saber se vai aceitar o ofertante ou não. Este é o padrão do mundo e é o padrão que está imperando, inclusive, nos arraiais religiosos. Mas diante de Deus, primeiro ele atenta para o ofertante e depois para a oferta. Que Deus nos ajude e que estejamos sempre atentos, vigilantes e cuidadosos para não permitir que as atitudes de Caim venham a ser as nossas atitudes, mas que Deus nos guarde, nos cubra com o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, e que a nossa ação, nosso proceder, o nosso comportamento possa estar alinhado ao proceder de Abel, alguém que agrada o coração de Deus, pela conduta, pelo procedimento e pela oferta. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.